Nossa nova história começa em uma noite chuvosa, em um templo que parece ter sido invadido, pois a sua porta foi derrubada. E vemos então um grupo de homens uniformizados entrando e perguntando se tem alguém naquele lugar. E enquanto a chuva continuava a cair, um garoto aparece na entrada do templo. E por um momento ninguém fala nada, e só dá pra ouvir os sons do trovão no fundo. E nisso, o homem que estava no centro olha para o garoto com seus olhos vermelhos e pensa em como pode ser possível alguém ainda viver na academia de artes marciais abandonada. Então, o homem pergunta para o garoto se eles podem passar a noite ali para evitar a chuva. E de primeiro momento, o garoto não fala nada, mas se pergunta quem são essas pessoas e por que eles estão cumprimentando ele tão educadamente, sendo que ele é só uma criança. Talvez eles pensem que ele é só um jovem taoísta aguardando aquela academia fechada? Independentemente disso, ele imagina que eles não devem ser pessoas más, né? Então, diz que ele começou a morar naquele lugar abandonado alguns anos atrás. Então, não é como se fosse dele. Por isso eles poderiam ficar onde quisessem. Porém, ele acrescenta que ele estava utilizando um dos pavilhões como casa. Então, ele pede encarecidamente para eles ficarem em outro lugar. O líder do grupo agradece e diz que fariam isso. Então, ele ordena aos seus homens a não se aproximarem do pavilhão dele e buscarem outros abrigos. E todos eles aceitam e chamam o homem de patriarca. Assim, então, eles se dispersam e vão procurar por lugares para tentar se abrigar. E o garoto não consegue deixar de notar o mesmo símbolo na roupa deles, e todos tinham um tal de símbolo Tang. E ele já imagina que eles devem fazer parte do mesmo clã, né? Afinal, a roupa é igual. E fica curioso para saber mais sobre eles. Só que no momento ele tem coisas mais importantes para fazer. Então ele volta para casa e diz que já era hora do almoço das crianças. E assim ele começa a caminhar todo feliz, bem diferente de como ele estava alguns segundos atrás. E chama todos dizendo que estava na hora do rango. E ele abre um pote e dentro dele tinha alguns insetos estranhos. Daí eu não sei se aquilo ali é um negócio que ele tava chamando de filho, né? Porque se for, dá até dó, né? Porque o coitadinho tá sozinho há muito tempo, então. E o garoto diz que quase se atrasou e que eles provavelmente estavam famintos. Então ele abre outro pote e dentro desse tem uma aranha enorme com um símbolo nas costas. Então quem tem como é que é o nome? Aracnofobia? Acho que é isso, né? O povo que tem medo de aranha, fobia de aranha, já toma cuidado. Porque essa obra o que vai ter de inseto não tá escrito. Ah, e o nome dessa aranha gigante aí é Tigre Negro da Terra. E é uma tarântula nativa de Haiyan, na China. Bom, eu não sei se isso é verdade, né? Depois vocês comentem aí se é ou não, aí né, véi. Porque se eu encontrar um bicho desse em casa, filho, é eu que morro, nem ela. Porque segundo a história, essa aranha aí é de uma espécie rara que cresce até 20 centímetros. E o padrão das listras nas suas costas lembra um tigre negro. E vemos então que aqueles insetos não eram as crianças dele, porque ele pega um deles e dá pra aranha comer, perguntando o que seria dela se ele não estivesse ali para dar comida. Meu senhor, já começamos com um protagonista louco, o cara tá alimentando inseto, velho. Só de pensar já começa a arrepiar. E aparentemente a aranha gostou do lanche ali, porque ela destroçou o coitado do inseto. E o garoto diz que nem acredita que essa aranha um dia já foi do tamanho de uma unha, e tá muito feliz o quanto ela cresceu rápido. E vendo que a sua aranha estava bem alimentada, ele parte pro próximo bichinho. Ele abre uma gaveta e dentro dela tem uma pequena lagartixa laranja com listra branca. E ela é uma lagartixa da caverna Boa Gling Gling, alguma coisa assim. Não venho cobrar de mim nome difícil não, porque minha dicção não aguenta. Enquanto o prota dá mais um inseto pra lagartixa comer, inseto esse que não tá muito feliz com a situação dele, vemos que essa lagartixa é outra que tem padrão estranho de listas no corpo, igualzinha da aranha. E o prota diz que essa lagartixa foi muito difícil de achar na vida anterior, porque ele não tinha muito dinheiro, mas que agora ele pode sair por aí pra qualquer lugar, que ele facilmente conseguiria encontrar uma dessa espécie facinho. Afinal, a diversão dele é criar aqueles bichinhos ali. Nisso ele tenta fazer um carinho na lagartixa, mas ela dá uma mordida bem dada no dedo dele. Enquanto ele tava tentando tirar a lagartixa do dedo dele, nos é explicado que o prota já teve uma vida anterior. Basicamente, antes de reencarnar nesse corpo atual, ele era nada mais, nada menos que um streamer. E ele era bem famoso, tendo impressionantes 1 milhão de inscritos. E ainda disse que não tinha dinheiro, né? A cara desse, olha um meliante desse, tem 1 milhão de inscritos e fala que não tem dinheiro, é um crime isso. E ele era conhecido como Spicy Fabre. Ele era um biólogo que fazia vídeos como a história de um homem que teve um duelo de olhares contra uma cobra. Caracoles, olha o título do vídeo do cara, parece mais um clickbait do que um título de verdade. E bom, esse era o principal conteúdo dele, falar sobre animais e insetos venenosos do mundo todo. E parecia tudo estar indo bem, mas o problema começou quando ele fez uma live para comemorar os 1 milhão de inscritos. E o chat dele tava com raiva porque ele simplesmente não tinha uma mamba negra para mostrar. E é só uma
uma das 10 cobras mais perigosas do mundo. Imagina você ter um negócio desse dentro de casa, pra que você vai ter um treco desse, velho? É tipo assim, ele até viajou pra África e ficou por muito tempo procurando pela cobra. Mas num desses dias de procura, ele decide fazer uma pausa, porque tava cansado, né? Só que justo quando ele parou, ele colocou a mão em cima de uma geladeira da casa dele e tinha exatamente essa cobra enrolada em cima dela. E sem nem ter tempo pra reagir, ele levou um mordidão da cobra bem na mão direita. E o chat já ficou preocupado e alguns tentaram ligar pra ambulância. Só que, né, ela é uma das 10 cobras mais venenosas do mundo e mais perigosa, então é óbvio que não deu muito tempo. E sem receber nenhum socorro, o Prota morreu ali mesmo, e ao vivo. E o mais engraçado, ou não, ele foi morto pela cobra que ele tava tanto procurando. E voltando ao presente, o Prota conseguiu se livrar da mordida da lagartixa. E ele então é chamado pelo líder daquele clã, que aparece na porta dele perguntando se ele estava em casa. E o Prota rapidamente esconde a lagartixa e vai atender a porta, perguntando se aconteceu algo de errado. E o homem só tava lá pra agradecer por ele ter abrigado eles da chuva e pergunta se o Prota não quer ir jantar com eles, pois eles pegaram um cervo e o Prota já fica incrédulo ao ouvir isso. Isso porque já fazia muito tempo desde que ele não comia carne decente. E durante esse tempo que ele passou sozinho depois de reencarnar, ele só tinha conseguido comer carne de cobras e lagartas. E ele fica todo feliz e diz que ficaria muito grato se eles pudessem dividir isso com ele. E assim eles então caminham mais para dentro do templo. E a chuva já tinha parado e os homens fizeram uma fogueira com um baita bifão assado, o que deixou o Prota salivando só com cheiro. E o homem então avisa que a carne vai demorar alguns minutos para ficar pronta e pergunta se ele não poderia fazer algumas perguntas pro Prota enquanto isso. E o Prota já fica meio nervoso, né, porque ele parece ter chamado muita atenção. Mas mesmo assim diz que o homem, que o Prota chama de ancião, poderia fazer quantas perguntas quisesse. E ele pergunta quantos anos o Prota tem e se ele vive ali mesmo sozinho naquela cordilheira. E o Prota diz que acha que tem uns 14 ou 15 anos. E o ancião estranha, né, que dizer que ele acha, como assim? E é óbvio que o Prota não poderia simplesmente dizer que ele reencarnou de outro mundo. Então ele decide inventar uma mentira que seja mais fácil de acreditar, dizendo que bateu a cabeça quando era mais novo e não se lembra de muita coisa. E o ancião diz que isso é bem possível e pergunta se ele tem vivido ali sozinho por todo esse tempo. E o Prota diz que sim, já que ele não tem nenhum talento, então ele só anda por aí pegando cobras e vendendo suas peles para sobreviver. E o ancião diz que isso é bem perigoso, mas o Prota responde que não tem problema, porque ele já tá acostumado a fazer isso todo santo dia. E um dos homens aparece e diz que trouxe uma parte da carne que já havia cozida e os olhos do Prota brilham ao saber que ele já poderia comer, né? O bicho tava com a fome de uns 10 mendigos também. E o ancião diz que ele deve estar realmente com fome, e o Prota agradece a carne, dizendo que fazia muito tempo que ele não comia nada daquilo. E o Prota então come a carne e pela cara dele parece ser a coisa mais deliciosa que ele comeu em anos. E o homem, que é o líder dos guerreiros, diz que o Prota pode ouvir enquanto come, então ele explica que eles, na verdade, estão procurando uma coisa por ali e querem saber se o Prota viu algo estranho nesses últimos tempos. Daí o Prota pergunta estranho o quê? E o patriarca diz que não sabe se pode falar, né? Mas o ancião comenta que eles devem um favor pro jovem ali, então eles poderiam contar. Até porque, como ele não sabe o que exatamente o que eles estão procurando, não existiria uma chance do Prota se meter em problemas. E como ele vive sozinho, também não vai poder contar pra ninguém. Daí olhando pra esse lado, não sei se é bom ou ruim, né? Porque isso firmou mais ainda que o Prota é um vagabundo que mora sozinho. Mas tá bom, né? O patriarca concordou e chama o ancião de pai. E o patriarca conta pro Prota, mas não ficamos sabendo o que é. Pois o Prota fica surpreso, já que ele achava que ele só tinha voltado vários séculos no tempo. Mas essa informação que ele recebeu confirmava que ele, na verdade, foi pra outro mundo. E seja lá o que for, o ancião fala que o Prota não precisa se preocupar, porque eles vão capturar essa coisa. Só que o Prota pergunta se eles vão capturar essa criatura pra poder cuidar dela, né? E os dois homens não entendem muito bem a pergunta. Eles até dão uma risada, dizendo que o garoto era muito engraçado. E finalmente eles revelam que o bicho que eles querem pegar é uma centopeia de mancha azul. E eles, na verdade, querem utilizá-la como remédio. E ouvindo isso, o Prota acha estranho, né? Porque ele achou que os carinha ali eram comerciantes. Porém, agora ele pensa que eles, na verdade, eram traficantes de drogas. Como é que ele chegou nessa linha de pensamento de chamar os caras ali de traficante de droga? Se fosse isso, eu já tava fumando Prota ali, tá doido? E bom, o Prota pergunta que tipo de remédio dá pra fazer com essa centopeia, né? E o ancião diz que a neta dele estava de cama com uma doença muito grave. E o núcleo da centopeia é a única coisa que pode salvar a vida dela. E o Prota não acha que seja possível usar uma centopeia como remédio. Porém, ele entende que os pais fazem de tudo para tentar ajudar os seus filhos. E provavelmente eles estavam tentando qualquer coisa para impedir que ela morresse. Nisso ele até comenta que sentia pena da centopeia
centopeia, mas como aqueles homens ajudaram ele e até deram comida, o Prota declara que iria ajudá-los. E assim ele menciona sobre a centopeia e o Patriarca fica animado, achando que o Prota já viu ela em algum lugar. E pra tristeza dele, o Prota diz que nunca viu esse bicho. Mas pelo menos ele sorri e diz que sabe um lugar onde eles provavelmente possam encontrar uma. Até porque, embora ele tenha morrido por causa de uma cobra venenosa, ele acredita com confiança que ele é o melhor do que qualquer um quando o assunto são animais venenosos. E dentre as 8 milhões de espécies conhecidas, cerca de 20 mil delas são conhecidas por serem venenosas. E ele tem todas as informações sobre esses animais na cabeça, incluindo as centopeias. Caraca, eu nem sabia que tinha tudo isso de bicho não, louco. Ô louco, 8 milhões. Se eles fizerem um bem bolado, meu irmão, o Portugal já vai de arrasta praticamente, né? Porque, se eu não me engano, o Portugal é 10 milhões ou nada a ver. Não vou voltar pra história, né? Melhor. E bom, o Prota acessa essas informações na sua mente como se estivesse lendo um livro inteiro de uma vez só. E depois de pensar um pouco, ele diz que deve saber onde ficava essa centopeia. E eles perguntam onde ela estava para que eles pudessem encontrá-la. E o Prota pede para eles falarem exatamente em que área eles já procuraram e quando foi que eles fizeram essas buscas. E eles respondem que procuraram a norte e leste dali. E as buscas foram feitas durante o dia, e além de terem focado muito na beira do Rio Norte. E o Prota disse que não era à toa, que não tinha encontrado nada até agora. E quando eles pedem para explicar o porquê, o Prota dá basicamente uma aula de biologia para eles. É tipo assim, essas centopeias têm um território amplo, e elas têm meio que um sangue frio. Por isso, elas precisam de abrigo para regular a temperatura do corpo e a umidade durante o dia. E como elas não têm uma carapaça impermeável muito boa, elas evitam ficar em lugares úmidos como rios, por exemplo. Resumindo, ela é um bicho que precisa de umidade para viver, mas não muita. E ele termina explicando que ela não vai ser encontrada perto da floresta ou de rios. E o ancião fica muito surpreso com os conhecimentos do Prota e diz que jurava que as centopeias gostavam de ficar em lugares apertados, como fendos de madeira podre. E o Prota diz que ele poderia até encontrar centopeias pequenas lá, mas como o velho tinha mencionado que era uma centopeia gigante, aí não era o caso. Além do que ele já tinha listado ali em cima, o outro motivo para elas não ficarem em florestas e em rios é porque era difícil para elas se esconderem nesses lugares. E sabendo aonde não encontrar esse bicho gigante, eles perguntam aonde que dava para achá-la. E o Patriarca já declara que caso eles encontrassem ela, eles iriam dar para o Prota uma grande recompensa. E ao ouvir isso, o Prota já começa a sorrir e aponta para o oeste, dizendo que eles podem encontrar uma se procurarem nas montanhas rochosas do oeste, já que as centopeias gostam de descansar sobre as rochas quentes de dia e andar por aí quando fica à noite. E eles então seguem viagem e começam a procurar, mas não parece estar achando nada. E o Patriarca sobe numa pedra para ter uma visão melhor, quando um dos seus homens pergunta se a informação que o Prota tinha dito estava errada. E o Patriarca ainda tinha suas dúvidas, então ele decide encerrar a busca por hoje e manda enviar uma flecha sinalizadora para avisar a restante da equipe. E depois que a flecha é enviada, todos se reúnem numa fogueira. E vemos que todos no grupo ainda não sabem se pode confiar ou não nas informações do Prota. E um deles pergunta por que aquela maldita centopeia não aparece logo, dizendo que o Prota parecia ser muito inteligente. Enquanto isso, o Patriarca tava lá, meio pensativo, olhando pra fogueira. E ele se lembra da sua filha, a Huawei-1, e eu não faço a mínima ideia se tá certo, mas vai assim mesmo, que era considerado o maior talento da história do clã Tang. E se pergunta se os céus realmente desistiram de tentar salvá-la. Então, um dos homens avisa que o ancião tinha retornado. E o velhote ali encontra o filho e se pergunta mais uma vez se eles não conseguiram encontrar a centopeia também. E o ancião acrescenta que não conseguiu encontrar e estava preocupado porque a neta dele só vai aguentar no máximo 3 meses. Só que mesmo assim, ele só tem 10 dias para encontrar a centopeia e dar tempo de voltar para casa. Porém, agora eles não sabem mais se isso seria possível, né? E com isso, o Patriarca então sugere que eles vão explorar o sul no dia seguinte. E o ancião, sem ter muita escolha, aceita, né? Já que eles não acharam nem sequer um rastro da centopeia. Só que é nesse momento que, do nada, o ancião percebe uma coisa que ele não tinha percebido antes. É que o fato deles não ter encontrado nada, mesmo depois de ter procurado tanto. Pois se olhasse para um outro ângulo, isso tava muito bom. E o Patriarca, obviamente, não entende do que o seu pai tava falando, mas o velho pergunta a ele e aos guerreiros se eles não notaram nada de estranho. E depois de pensar
pensaram um tempinho considerável, eles perceberam que desde que chegaram na montanha, eles não notaram nenhum rastro de animal. Isso porque a centopeia é um animal territorial e provavelmente os outros animais daquele lugar ou fugiram ou se tornaram comida da centopeia. O que significa que, com certeza, ela tava por ali. E isso já renovou a esperança deles de finalmente poder curar a Halloween. Mas eles logo percebem que estão comemorando meio que cedo demais, quando a montanha inteira começa a tremer do nada. Nisso, os soldados já começam a se preparar pro pior, quando do nada uma enorme explosão acontece e manda algum deles pra longe. Então, eles olham chocados, sem acreditar no que estão vendo, quando uma enorme centopeia azul gigantesca sai debaixo da terra e todo mundo se prepara pra batalha. E o bicho é tão sinistro que o Prota consegue ouvir a barulheira da montanha lá da casa dele. Esse já começa a perguntar o quão grande ela era pra causar tanto barulho. E ele tinha pedido pro pessoal do clã Tang procurar, mas eles estão virando a montanha inteira de cabeça pra baixo. E mesmo com tudo isso, ainda bateu a curiosidade na mente do Prota, de querer ir lá e ver como é que era a centopeia, né? Já que, segundo as histórias, ela conseguia devorar uma pessoa numa bucada só. Pô, se ele continuar com um pensamento desse, faz sentido do porquê ele morreu na vida passada dele, né, velho? Pô, o cara quer enfrentar um bicho que é um, sei lá, um prédio, tá ligado? No mínimo, sei lá, um sobradinho, não sei. E come literalmente uma pessoa numa bucada só e o cara quer lá ver, todo feliz. Mas voltando pra montanha, os caras realmente são bons de briga, porque durante esse corte eles detonaram completamente a centopeia. E até conseguiram pegar o núcleo que precisavam. E eles começaram a chorar porque agora finalmente poderiam curar a Huen. E o patriarca pede pro pai dele voltar até Sichuan para poder levar o núcleo até lá e cuidar dos guerreiros feridos. E ele fala que as desavenças se gravam no sangue e os favores na pedra. Traduzindo, eles quase esqueceram de voltar para casa do Prota e agradecer pela ajuda e dar a recompensa que ele merecia. E o ancião diz que seria correto receber o Prota como convidado e dar a ele o que ele pedir. E o patriarca então parte para visitar o Prota e diz que eles devem estar muito curiosos para saber como foi a grande batalha deles. E assim cortamos pro Prota e vemos que ele tá com vários filhotes de centopeia junto dele. E ele diz que de um dia pro outro ele simplesmente se tornou pai deles. E tipo assim, ele tinha colocado alguns ovos que recolheu na mesa da cabeceira depois de limpar. Mas quando ele acordou, eles tinham chocado e ele nem percebeu. E os bichos ficam toda hora puxando o cabelo dele e a roupa também. E o Prota até que gostava, né? Mas tava ficando irritado porque eles não deixavam ele em paz. Só que quando foi que ele conseguiu esses ovos, você deve estar se perguntando. Bom, pra isso a gente vai ter que ver o que tinha acontecido na noite passada, enquanto o pessoal do patriarca tava lutando ainda. E como um bom streamer é muito curioso, o Prota foi até a floresta ver a tal centopeia gigante. E ele até diz que se não fosse, não poderia se chamar de Space Fabre. E eu não faço a mínima ideia do que isso significa. E bom, esse loucão aí entrou bem no fundo do esconderijo da centopeia azul. E ele andou bastante até encontrar alguma coisa. E lá no fundo ele brigou com algumas criaturas e depois ficou exausto. Mas mesmo assim ele encontrou 3 ovos de centopeia e levou junto com ele. Pra sorte dele, a chuva já tinha parado nessa hora. E ele então amarra a bolsa com os ovos na cintura e fala que precisa ir para casa para lavá-los. E de volta em casa, ele lamenta de não ter visto a centopeia gigante ainda viva. Mas pelo menos ele conseguiu salvar os filhotes. E o Prota ainda continua irritado com os filhotes e ele fala que eles não vão precisar de comida até trocarem de pelo menos 2 vezes. E eu nem sabia que centopeia trocava de pele. Porém, eles ainda são bem chatos, porque ficam grudados no corpo do Prota o tempo todo. Nisso, ele tem a ideia de se jogar na água, porque assim eles vão sair sozinhos, né? E só de falar que ele vai tomar banho, a centopeia já treme na base. E cortamos então pro patriarca, que finalmente chegou no templo e pergunta se o Prota tá em casa. E como ele não teve nenhuma resposta, ele só decide entrando mesmo assim. Nisso, ele começa a explorar a casa e nota os potes que o Prota tava guardando. E pensa que ele deve ser algum tipo de praticante de medicina ou algo do tipo. Só que então ele fica com vergonha e diz que não é certo sair por aí invadindo a casa dos outros e mexendo em tudo. E ele pensa em ir embora e voltar mais tarde, porém ele escuta um barulho muito estranho vindo dos potes. E ele se aproxima para ver o que tinha dentro do pote e abre ele. E era justamente o pote onde estava aquela aranha de antes. E o patriarca obviamente fica surpreso e começa a verificar as outras gavetas. E ele dá de cara com todas as criaturas que o Prota estava criando, a lagartixa e umas outras que nem tinha aparecido antes. E ele não conseguia acreditar que o Prota estava criando criaturas venenosas. E pensa em como nem mesmo o clã Tang, que é uma família com venenos e criaturas venenosas, só conseguia extrair o veneno das criaturas. Nisso, o patriarca achava que o único golpe de sorte dele foi conseguir salvar a sua filha. Mas na verdade, a verdade
verdadeira sorte dele foi ter se encontrado com o Prota. E assim ele sai do templo e encontra o Prota no meio do caminho, carregando alguns potes. E nisso o Prota pergunta o que tinha acontecido com o braço dele, se ele tinha se machucado ou algo assim. E o homem responde que não foi nada e tenta dizer algo pro Prota. Porém, ele é interrompido porque, do nada, ele começa a sentir uma energia avassaladora vindo de perto da porta do templo. E quando ele olha melhor, tem um homem musculoso emanando uma aura absurda parado ali. E esse homem não parece nem humano e olha pra eles com sangue nos olhos. E o patriarca manda o Prota sair dali e então parte pra cima do inimigo. E os dois avançam pra cima do outro e começam a trocar alguns golpes. E o carinha parecia estar gostando da batalha e o patriarca, apesar do braço estar quebrado, até que tava conseguindo se virar um pouco. Claro, até o momento onde o inimigo do nada solta um Kamehameha direto na cara dele. E obviamente, depois de levar uma dessa, ele ficou muito ferido. E o patriarca percebe que o seu inimigo é um mestre no mesmo nível que o seu pai. Nisso, ele grita pro Prota correr dali. Só que já era tarde demais, porque o inimigo agarrou o Prota pelo pescoço. E finalmente esse cara decide falar alguma coisa. E ele diz que ficou sabendo que os malditos do clã Tang vieram para Haiyan. E que nunca imaginaria que o filho do soberano dos venenos estaria ali sozinho. E o patriarca se levanta dizendo que não sabe quem aquele cara é. E pergunta por que ele estava tentando machucar ele e o Prota. E o inimigo pergunta se ele ainda não conseguiu reconhecer ele. E só de olhar pro rosto e a mão vermelha dele, ele já deveria saber quem era. Aí ele se apresenta como Hakishaka, da mão sangrenta, e o seu nome é Taki Yunyang. Ai, que legal, mais um nome que eu tenho que ficar lembrando. E diz que o pai dele, o ancião que já conhecemos, que deixou ele ferido daquele jeito. E o patriarca já tinha ouvido falar dele, e que aparentemente ele havia levado um golpe da palma venenosa do pai dele direto na cabeça, por isso que o rosto dele tava daquele jeito. E ainda por cima, depois caiu de um penhasco, então era surpreendente que ele tava vivo ainda. E o patriarca fala que o Prota não tinha nada a ver com aquilo, e por isso ele pedia pra ele deixar ele em troca da sua vida. Mas o Unyang, acho que é o nome do velho lá, né? Diz que só nos sonhos dele que vai poupar o Prota e que vai matar qualquer um que tenha tido contato com o clã Tang. E o patriarca percebe que ele não tem a menor intenção de deixar o Prota vivo e fica sem saber o que fazer, já que ele mesmo já tá cuspindo sangue e tá todo acabado. Enquanto isso, o Prota já tava quase sem ar e tenta pedir pro Unyang poupar a vida dele. Mas não foi o suficiente e o gigante simplesmente olha pra ele e manda ele morrer. E a visão do Prota começa a ficar escura e ele só consegue ver o olho do inimigo brilhando. Até que quando ele tá quase apagando, as centopeias filhotes que estavam nele aparecem. E começam a escalar o corpo do Unyang enquanto mordem ele. E o gigante fica sem entender nada, né? Mas diz que mesmo atacando com aquelas centopeias, não iria adiantar nada, porque elas não conseguem machucá-lo. Porém, ele para de falar quando do nada ele começa a cuspir sangue e ele então solta o Prota e desaba no chão. E é aí que o Prota percebe que o Unyang na verdade morreu com o veneno da centopeia. E ele fica todo nervoso e pergunta se aquele cara ali era mesmo um cara mau. E o patriarca, vendo tudo aquilo ali, fica parado de boca aberta sem acreditar no que estava vendo. Porém, então ele abre um sorriso e diz que esse jovem garoto não é só um mero convidado. E enquanto o Prota continua assustado por ter matado um cara, tudo que o patriarca consegue pensar é que o garoto precisa entrar agora mesmo pro clã dele. E assim cortamos para alguns dias depois da luta contra o Unyang. E o patriarca parecia ainda estar bem mal depois de levar aquela surra, então o Prota decidiu cuidar dele. E o homem agradeceu, e o Prota falou que ao invés dele apenas agradecê-lo, ele pode falar onde estão os companheiros dele. Assim o Prota poderia ir lá e checar se estava tudo bem com eles também. Porém, aí ele se lembra que não pode simplesmente deixar o cara doente ali e não tem como chamar um médico. No entanto, o patriarca diz que logo vai se recuperar depois de alguns dias de descanso. E o Prota se surpreende pelo cara conseguir falar normalmente mesmo depois de estar cuspindo sangue alguns minutos atrás. E diz que ele não estava nada bem, e sim em um estado crítico. Só que não, o patriarca continua insistindo que estava bem, afinal ele é um artista marcial. E o Prota fica curioso e pergunta se um artista marcial é tipo aqueles caras que consegue voar e soltar fogo ou essas coisas aí. E o patriarca ri e diz que não é todo mundo que consegue fazer essas coisas
coisas, mas é mais ou menos isso. E o Prota percebe que realmente estava num mundo paralelo, até porque só assim pra ter uma centopeia gigante andando por aí, né? E o Patriarca fala que ele deve a vida dele ao Prota, e enfim vai se apresentar formalmente pra ele. Então assim, agora a gente pode parar de chamar ele de Patriarca, né? E o nome dele é Tang Sheol-san, do clã Tang de Sichuan. E o Prota também se apresenta, e o nome dele nesse mundo é Wei So-ryong. E o Sheol-san gostou do nome do Prota e diz que So significa pequeno e Ryong significa dragão. E ele ainda tinha muitas perguntas pro So-ryong. E ele pergunta sobre as centopeias, e o Prota diz que são centopeias de manchas azuis. E é óbvio que o Patriarca ficou bem surpreso por ele ser capaz de domesticar essas criaturas. E ele também fala que fuçou a casa do Prota e viu outras criaturas que ele cuidava. E o Prota meio que ficou com vergonha, né? Mas disse que iria explicar tudo. Porém, como era uma longa história, então era bom ele prestar atenção. E claro que a gente não vai ouvir toda a história, né? Porque a cena cortou e é isso. E nesse meio tempo, o Prota comentou que conseguia prever quando os ovos poderiam chocar. E o Sheol-san pergunta como aquilo era possível. E o Prota não responde, mas ele pede 1 minuto e abre uma gaveta. E de lá ele tira aquelas 2 lagartixas listradas de antes. Porém, o estranho é que uma dessas que ele tira não só não tem listras, como também tem uma cauda toda branca. E o Prota explica que colocou as 2 lagartixas com listras maiores na cauda pra cruzar. E então acabou nascendo uma com a cauda toda branca. E vendo isso, o Sheol-san percebe que o Prota consegue combinar as espécies de forma que ele quiser. E com isso criar novas cores. Então, se ele quisesse, ele poderia até combinar 2 espécies venenosas e criar um veneno ainda mais potente? E o Prota responde que seria possível, porém ele precisa saber qual deles tem o veneno mais forte primeiro, para assim ele conseguir fazer. Só que ainda assim era bem difícil. Porém, o Sheol-san ficou muito animado quando viu isso, e pede na hora pro Prota se juntar ao clã deles. E se ele fizesse isso, em troca eles iam ensinar para ele todas as suas artes marciais. E o Prota teria acesso a qualquer elixir ou veneno que ele quisesse. Além de que existem ervas que apenas ele poderia criar. E talvez ele seja capaz de até dominar as 10 grandes criaturas lendárias e venenosas das planícies centrais daquele mundo de artes marciais. É tipo assim, como se isso já não fosse o bastante, ele ainda oferece a mão da filha dele pro Prota, que de início parece ter ficado todo animado com a notícia da filha. Só que na verdade ele estava mais animado de saber dessas 10 criaturas lendárias que o Sheol-san tinha falado, e pergunta se elas são tão incríveis quanto a centopeia de mancha azul. E o Patriarca confirma que sim, já que a centopeia é classificada como sendo de um nível muito inferior às criaturas lendárias da planície. E ele também disse que o Prota poderia esperar desde um escorpião gigante até um sapo que brilha como ouro. E essas criaturas vão muito mais além disso. E parece que todo esse jabá das criaturas deixou o Prota muito animado. E vendo isso, o Sheol-san fica satisfeito por ter convencido ele. E depois disso, nós temos um time skip de 2 dias dessa conversa. E os outros membros do clã Tang chegam no templo e ficam sabendo do ataque do Unyang. E o Sheol-san explica que ele provavelmente estava se escondendo para aperfeiçoar as suas artes marciais e que ele estava no mesmo nível do pai dele. E um dos soldados pergunta pro Sheol-san que se ele conseguiu derrotar aquele cara e mandar ele pro reino da morte, então ele deve ter sido capaz de atingir o reino dos 10.000 venenos, certo? Porém, o Patriarca diz que ele não conseguiu e quem na verdade matou o Unyang foi o Prota. E eles ficam surpresos por descobrir que ele era um guerreiro e agradecem por ele ter salvado a vida do Patriarca, perguntando se ele por acaso não seria um ancião rejuvenescido. E isso deixa completamente o Prota sem jeito. E o Sheol-san interrompe e diz que houve um mal entendido e pede para o Prota mostrar a centopeia para eles. E o Prota faz isso e explica que foram elas que mataram o Unyang. E eles ali ficam sem acreditar que alguém realmente conseguia domesticar esses insetos. E o Sheol-san explica que é por isso que ele decidiu chamar o Prota para fazer parte do clã deles. Porém, o Prota disse que precisava pensar um pouco melhor no assunto. E os guerreiros dizem que seria uma ótima oportunidade para ele. E o Patriarca então se levanta e diz que já deu hora dele sair. E então ele concentra tipo uma espécie de aura azul na sua mão e diz que ele não pode se atrasar. E o Prota já pergunta, né, se ele tava procurando alguma coisa por ali ou algo do tipo. E o Sheol-san explica que o Unyang praticava uma arte marcial chamada Garra do Veneno da Mão Sangrenta, que era uma arte maligna que precisava do sangue humano e de medula óssea das pessoas para atingir um certo estágio. Misericórdia, meu irmão, que negócio nojento. E é óbvio que o Prota se pergunta que tipo de arte maluca era aquela. E o Patriarca diz que ele deixou em algum pergaminho contendo essa técnica, ou talvez tenha algum discípulo que sabia utilizá-la.
Então eles precisam procurar por eles e eliminá-los de uma vez por todas, para garantir que essas técnicas nunca mais se espalhem pelo mundo. E ele também acrescenta que se tiver alguém que foi capturado pelo Niang, eles precisam ajudar essa pessoa. E por fim, ele pede ajuda do Prota, já que ele conhecia a geografia da ilha melhor do que ninguém. E nisso, o Prota percebe que se juntar ao clã seria uma tarefa pro resto da vida dele, e na vida passada dele era uma regra geral durante o estádio, onde a pessoa precisava checar o ambiente da empresa que você vai trabalhar, assim como o caráter do seu chefe. O Prota aceitou ajudar, mas só quando o Chow-san tivesse melhor. E o patriarca fala que ele fez a escolha certa. Nisso, o Prota sorri e responde que se é pra salvar vidas, então é claro que ele deve ajudar. Porém, na mente dele, ele quer usar essa oportunidade para descobrir como é que é esse tal do clã Tang, né? E que pessoas habilidosas sempre fazem uma entrevista de emprego reversa com as empresas que vão trabalhar. E bom, levaram exatamente 3 dias para o Chow-san se recuperar por completo. E antes de sair em viagem, eles pararam em uma vila perto do templo onde o Prota morava, para tentar encontrar a base aonde o Uniang ficava. E por precaução, eles perguntam para os moradores apenas se tiveram pessoas desaparecidas recentemente. E o chefe da vila respondeu que sim, algumas pessoas desapareciam na floresta, só que uns dias pra cá isso parou de acontecer. Então eles agradeceram pela ajuda e partem novamente em viagem. Mas infelizmente não encontraram nenhuma outra pista que pudesse ajudar a achar a base. E o Prota pergunta se tinha alguma coisa especial naquela vila. E o Chow-san diz que quando o Niang se revelou, ele achou que a base dele poderia estar por perto, mas é claro que não seria tão fácil encontrar assim. E o Prota acha estranho não ter nenhum rastro dele por ali. Porém, então ele se lembra do que o Niang tinha dito durante a batalha, sobre vários membros do clã Tang estarem por ali em Hainan. E ele pergunta se o Chow-san se lembra do que ele tinha falado, e o patriarca diz que não. E aí o Prota lembra que ele estava meio ocupado, levando um tapão na cara bem na hora para conseguir ouvir, então faz sentido, né? E o Prota explica que alguém deve ter informado ao Niang que o clã Tang tinha passado por ali. Então, para eles encontrarem a base deles, eles precisam procurar em todos os lugares que o clã Tang passou desde o dia que eles chegaram em Hainan. E ele até diz que eles podem mostrar uma foto do Niang para ter certeza se alguém viu ele por ali. E eles então seguem viagem em direção a uma dessas vilhas por onde o clã Tang tinha passado, para ver se tinha algum morador que reconheceu o Niang. E eles avistaram uma vila de longe e as pessoas de lá parecem estar sofrendo algum tipo de doença, sei lá. E um dos soldados diz que essa é a vila onde vivem as pessoas chamado de Hailai. E o patriarca declara que é pra lá que eles vão então, já que o Prota havia dito que os Hailais não são hostis com eles. Pô, olha o nome dos meliantes, velho. Hailai, oh meu Deus, aí não, você quer acabar com uma dicção assim, velho. E ao entrar na vila, o clima é horrível e os moradores não parecem nem mesmo reconhecer que alguém tinha chegado. Só que então, um velho aparece segurando a mão de uma garotinha e ele pergunta o que eles estavam fazendo ali. E o patriarca se apresenta e explica tudo pro velhote. E enquanto isso, o Prota olha para as pessoas na vila e percebe que todos estão sem vida no olhar. E a criança que tá do lado do velhote também parecia estar muito fraca. E olhando melhor, o Prota nota que todas as pessoas na vila estão horríveis e parece ter tomado alguma coisa que não fez muito bem pra elas. E mesmo com tudo isso, o velho responde que não tem ninguém desaparecido e não tem nada de especial com aquela vila. E o patriarca tenta conversar e diz que, comparado ao número de casas, tem poucas pessoas ali. Mas o velho apenas corta a fala dele e, além de chamar eles de Han, diz que aquilo ali não é problema deles. E simplesmente manda eles irem embora. Ah, e o Han que eu tinha falado ali atrás não é o do sapo não, tá? É H-A-N. É An, sei lá, alguma coisa, né? Não vou ficar gemendo aqui, pelo amor de Deus, né? Nisso, o patriarca pergunta pro Prota se ele não tinha dito que os Huai iam ser amigáveis com eles. Eu, diante disso, o Prota não sabia muito o que responder, né? Mas é então que a garotinha que estava com o velhote, que se chama Mejin, acaba desmanhando do nada. E o velho pega ela nos braços e fica desesperado achando que ela tinha morrido. E acrescenta que ela era a sua última parente que tinha sobrado. E então o Chow-san diz pro velho que ele aprendeu algumas artes medicinais e pergunta se pode tentar ajudar. E ele diz que mesmo não sendo um médico, ele tem conhecimento sobre medicina. E o velho, diante disso, acabou aceitando, né? E finalmente revela que, na verdade, uma praga estava se espalhando por aquela vila recentemente. E agora, crianças estão morrendo e as pessoas saudáveis estavam sofrendo também. Aí, óbvio, né? Ele agradece a ajuda do Chow-san e manda que eles deixem o grupo entrar na vila para começar o tratamento da garota. E enquanto eles correm até lá, o Prota pergunta sobre as
artes medicinais do Chaosan. E um dos soldados explica que, como o clã Tang é especialista em venenos, eles acabam desenvolvendo meio que indiretamente o conhecimento de medicina também. Fora que, como as artes marciais envolvem conhecer o próprio corpo, isso também ajudou. E é claro que isso desperta o interesse do Prota, que achava que eles eram só um clã de assassinos que usavam veneno como arma. Mas ele percebe que seria ótimo aprender as artes medicinais ao invés de artes de veneno. Só que um soldado relembra a parte do clã de assassinos pro Prota, quando ele diz que às vezes eles pegam alguns bandidos e injeta veneno neles só pra ver como é que eles vão reagir. Tava mais do que na cara que isso deixaria o Prota com ainda mais medo do clã Tang, né? E bom, o dia passa e agora dentro de uma das casas a garota parece estar se recuperando. E o Chaosan explica que ele transferiu um pouco de Chi para a garota, e isso estabilizou a respiração dela por enquanto. E o velhote agradece e pede para que ele salvem ela, pois ela era sua única neta. E o Chaosan fala que tem algo de errado com o pulso dela e pergunta se ela sempre teve o coração fraco desde quando nasceu. E o velhote responde que já faz meio ano desde que ela e as outras pessoas da vila começaram a se sentir mal. E eles chamam isso de doença misteriosa, e foi por isso que o velho mandou eles saírem de lá, pra não acabar pegando essa doença também, né? Pô, então no fim o velhote que tava sendo rude aí na verdade é um carinha do bom, viu? Vocês têm que entender o lado da outra história também, entendeu? Eu não vou ficar gemendo aqui, pelo amor de Deus, né? Entendeu? Sim, viu? Às vezes dá pra você aprender alguma coisa com Moá. Sua mãe, o que você tá vendo aí? Calma, mãe, tô aprendendo história, cultura com Moá, entendeu? Dá pra entender, dá pra aprender muita coisa, ô louco. Eu mesmo falo pra minha mãe isso, ela não acredita. Sim, mas tá, né? Voltando pra história, deixando esses pensamentos intrusivos de lado, o Chaosan diz que tem um remédio que pode ajudar e pede pra que eles chamem todos da vila. E o velho começa a chorar e diz que nem sabe como agradecer direito pela ajuda. Só que o Prota percebe que o Chaosan tava escondendo alguma coisa. E assim a cena corta e o patriarca tá andando pela vila depois de já ter examinado os moradores. E um dos soldados, que se chama de Gupai, diz que ele fez um bom trabalho cuidando deles e pergunta quais são os sintomas que eles tinham. E ele responde que os sintomas eram bastante comuns, desde letargia e olhos inchados até febre leve e pulsos irregulares. Além disso, os sintomas variam dependendo da pessoa. Os mais graves têm até problema no coração. E o Gupai pergunta aonde estava o Prota. E o Chaosan explica que ele estava meio cansado e decidiu deixar o Prota no quarto dele por hora. E bom, falando no Prota, ele tá desmaiado de cansaço. E o patriarca fala que isso é normal, já que ele tem seguido eles esse tempo todo sem saber nada de artes marciais. Então era normal ele se desgastar. E como ele já tinha terminado de cuidar de todos, o Chaosan decide ir até o quarto do Prota pra ver como é que ele tava. E assim, cortamos pro quarto do Prota e ele tá dormindo tranquilo junto com as centopeias. Até que o Chaosan chega. E ele entra bem de fininho. E quando ele chega perto do Prota, por algum motivo ele levanta sua mão e dá um baita de um tapão na cara dele. O que é óbvio faz o Prota acordar num pulo sem entender nada do que tava acontecendo. E óbvio porque o Prota pergunta por que ele fez isso do nada. Ah, e óbvio, doeu, né? E o Chaosan pede desculpas e diz que fez aquilo porque tinha um inseto andando em cima dele. E vemos que realmente tinha um besouro na cara dele. E o patriarca fala que fez isso por instinto para proteger o garoto caso fosse um inseto venenoso. E ele mostra o inseto pro Prota. E o Prota reconhece na hora e se pergunta o que aquele besouro tava fazendo ali. Então ele perguntou mais uma vez sobre os sintomas dos pacientes e se todos eles sofriam com arritmia cardíaca. E o patriarca confirmou. Nisso, o Prota percebe que a causa da doença pode ser muito bem aquele inseto ali. E esse bicho aí é chamado de inseto beijador. E não, ele não beija, ele é tipo assim, um beijador no quesito barbeiro, pelo menos é o que tá escrito na tradução. E ele ganhou esse nome porque ele suga o sangue na área dos olhos e da boca das pessoas. E eles são muito sorrateiros e sugam sangue da forma mais discreta até que os mosquitos. Por isso eles receberam também o nome de vampiros ou insetos assassinos. E o Prota continua a explicação dizendo que esses insetos em si não são venenosos, mas eles têm vários parasitas nos estômagos deles. Então, ao ser picado por um, é bem fácil ser infectados por esses parasitas. E eles podem causar a doença de Chagas e estão em 7º lugar na lista de animais que mais matam humanos no mundo. Bom, eu não sei se essa notícia tá atualizada, mas se for isso, misericórdia, velho. O que tem de mosquito aqui perto de casa não tá escrito. Mas tá, né, voltando pra história. Ele pergunta se os cachorros da vila ficam sem fôlego rápido ou demonstram algum sintoma parecido com os humanos. E o velhote confirma que sim. E agora que o Prota sabe o que é, ele diz que pode conseguir salvar as pessoas da vila se ele tiver o remédio certo.
Nisso, Cheo-san e o pai ficam só ouvindo a explicação do Prota, cheios de orgulho no rosto, só esperando pro moleque entrar no clã. E o patriarca diz ao Prota que, por eles serem do clã Tang, eles conhecem vários parasitas, e entre eles existia um chamado Gu, onde alguns dizem que eles até são de feitiçaria. Mas o que importa é que eles são criados por homens maus na China, e eles dão esses parasitas para as pessoas poder controlar o que elas fazem, ou só para causar o máximo de dor possível. E o Cheo-san continua e explica que muitos guerreiros já morreram para esse parasita, ou foram forçados a cometer crimes até contra suas próprias famílias por causa deles. E ele fala tudo isso na frente do velhote, que fica tremendo de medo. Mas por conta dessas maldades, muitas pessoas procuraram um antídoto para esse parasita. E o patriarca explica que o clã que descobriu uma cura para esse parasita em específico foi justamente o grande clã Tang. E ele começa a se gabar e dizer que perto desse parasita, um mero inseto não era nada para eles. Então ele apresenta o grandioso Orbe Derrete Maldição, que o Prota diz que é um nome muito elegante para um simples remédio antiparasitário. Caracoles, como é que eu falei isso daqui sem errar, rapaz? Aí eu tô falando, minha dicção ela é seletiva, eu falo certo as palavras que é pra falar e não, é errado? Não, continua a história. O Cheo-san fala pro velhote para ele não se preocupar, porque eles têm o que é preciso para salvar a vida da neta dele. E assim, a cena corta e vemos que os habitantes da vila já tomaram o remédio que o Cheo-san deu pra eles. E o chefe da vila abraça a neta, que agora já tinha se recuperado, e os aldeões fazem um banquete enorme para comemorar. E o Cheo-san, humilde como sempre, diz que teria sido impossível salvar todo mundo se o Prota não tivesse achado a causa, e diz que é ele quem deveria receber toda aquela gratidão. E os moradores então agradecem o Prota e dizem que ele é o grande salvador da vila. E o Prota percebeu que o Cheo-san tinha passado todos os créditos por ter salvado a vida pra ele, e ele estava lá, sorrindo, satisfeito ao ver que o Prota estava recebendo elogios. E é óbvio que isso deixou o Prota muito feliz com o patriarca. E um tempo depois, o líder da vila pergunta o que é que o Cheo-san tinha falado quando eles chegaram na vila, sobre estarem procurando por uma certa pessoa desaparecida, pois o velhote ali queria retribuir com tudo que pudesse por terem salvo a sua neta. E por causa disso, ele comentou que tinha ouvido uma história meio estranha recentemente. Uma das mulheres da vila, na verdade, era originalmente de uma vila mais distante, e ela tinha contado pro velhote que na vila natal dela, algumas pessoas começaram a desaparecer há alguns anos atrás. E percebendo que talvez tenham encontrado alguma pista sobre a base do Niang, eles perguntaram aonde ficava essa vila que a moça tinha falado, né? E o velho então disse que é uma vila pequena no oeste, mas então a cena corta. E o grupo do Cheo-san chegou ao local onde o velhote tinha indicado, e lá eles encontram um portão para uma caverna. Mas o pior é que ela não estava só cercada de veneno, mas também tinha vários e vários cadáveres. E um dos soldados tenta até tapar o olho do Prota, como se ele fosse algum tipo de criança. Porém, o Prota fala que ele já viu tudo de qualquer jeito, então o que adiantava? E é então que um deles avista uma coisa bem estranha. E vemos uma espécie de pássaro segurando a cabeça de uma cobra com um bico. E o pássaro é gigante e começa a devorar os restos da cobra. E o pai fica pistola com a criatura e diz que não vai mais deixar ele desonrar os mortos daquele jeito. E ele então joga uma pedra contra o pássaro gigante, mas não parece que serviu de nada além de irritar o bicho. E ele olha pra eles com o sangue nos olhos, e o Cheo-san sente que tem algo de errado. Nisso, o pássaro fica de pé e abre as suas asas, e então começa a soltar um tipo de fumaça. E essa fumaça derrete tudo que toca, inclusive os ossos do cadáveres que estavam ali no chão. E o Cheo-san então rapidamente tapa a boca do Prota pra ele não respirar aquela fumaça, né? E puxa ele para trás, enquanto manda todo mundo recuar porque ele reconheceu que criatura era aquela. Aquele ali era um pássaro venenoso lendário chamado como Zenniao. E bom, eles conseguem fugir e o Cheo-san explica sobre aquele pássaro. E ele fica bem maior quando abre suas asas e o seu bico é de bronze, além do corpo todo ser coberto por penas roxas. E quando ele abre suas asas, tudo ao redor escurece e morre, se tornando veneno. E por último, ele tem uma corda dourada na cabeça, e o Cheo-san diz que uma presença majestosa chamada de Zen ou Zenniao. E o Prota pergunta se esse não poderia ser uma das 10 grandes criaturas venenosas que ele tinha falado antes. E o Cheo-san diz que ele não só é, como também é o que está no topo dentre as 10 criaturas. E é conhecido também como o rei de todos os venenos.
E isso deixa o Prota muito mais animado do que deveria. E ele pensa em como até as cobras mais venenosas da Terra nem chegam perto dele. É como se fosse uma arma biológica voadora. E o Patriarca explica que o bicho tinha sido atraído por cobras com veneno e, como eles viram, ele parece só comer a cabeça dessas cobras. E ele explica pro Prota que aquela ave lá é extremamente rara e é bem provável que ele só consiga ver ela uma vez a cada 100 anos. E ao ouvir isso, o Prota já liga o seu modo mestre Pokémon e pergunta se tinha como capturar esse bicho. E o Tchao-san fica orgulhoso com a determinação do Prota e pergunta se ele realmente queria fazer isso. E o Prota diz que sim, né? Mas o veneno dele parece ser muito legal pra tentar chegar perto. E mesmo assim, o Patriarca comprou a ideia do Prota e diz que se ele quer tanto assim, tinha um jeito, que é aprendendo as técnicas secretas do veneno do clã Tang. E com elas, ele poderia se tornar capaz de ser imune a todos os venenos do mundo. E tipo assim, ele até queria ensinar essas técnicas para o Prota, mas ele não pode ensinar para quem não faz parte do clã. Então era realmente uma pena. E então o Prota faz a pergunta que o Tchao-san queria ouvir. Ele pergunta se poderia fazer parte do clã, e com isso se ele pode se tornar imune a todos os venenos do mundo, até o do Zenial. E o Tchao-san diz que com toda certeza, e que se ele acertar agora, o Patriarca vai ensinar tudo o que sabe, sem custar nadinha. E ele também pede pro Prota cuidar bem do presente dele. E o Patriarca tira onda com o Prota, falando que se ele demorar muito pra decidir, talvez ele repense na ideia. Rapaz, esse Patriarca é bom no marketing, mano. Tá usando um bagulho de escassez? É bom, é óbvio, né, que diante de todos esses benefícios e mais essa pressão, o Prota aceitou. E como membro do clã Tang, ele vai aguardar pelos ensinamentos do ancião. Ou melhor, do agora Patriarca dele. E o Tchao-san então diz que de agora em diante, e para sempre, o Prota fazia parte da família. E eles voltam então para a caverna onde o Niang estava, e agora que o Zenial tinha saído de lá, eles conseguem entrar. Lá dentro, eles encontram um livro escrito com sangue, que o Tchao-san confirma que foi usado para usar as técnicas da arte da garra venenosa da mão sangrenta. Meu Deus, pra que é tão grande esse nome dessa técnica, senhor? Misericórdia. E como eles não conseguiram salvar ninguém, o Tchao-san decide que é melhor eles voltarem para Sichuan agora, já que conseguiram tanto a joia para curar a sua filha, quanto o manual das técnicas das trevas. Nisso, o Prota pede para eles darem uma passada no templo dele antes, para ele poder libertar os animais que ele tinha mantido guardado. E o Patriarca concorda, até porque eles precisam pegar os seus pertences também. E eles então iriam partir para a viagem, só que antes de sair, o Prota nota uma coisa estranha brilhando na entrada da caverna. E quando eles chegam perto, eles percebem que era uma pena do Zenial. O Tchao-san diz que o Prota merece ficar com aquilo como presente de boas-vindas, já que ele notou o interesse do Prota quando viu a pena. E o Prota agradece e até se confunde na hora de chamar o homem de Patriarca. E o Tchao-san diz que não gostou muito da forma como ele o chamou, mas que isso vai mudar depois que ele entrar para o clã e participar da cerimônia. E bom, o Prota tava achando que ele tava falando da cerimônia de iniciação, né? Mas pelo tom parece que o Tchao-san tava falando de outro tipo de cerimônia, só que isso vai ficar por futuro. E enquanto tudo isso acontece, cortamos pro pessoal lá no clã Tang. E nisso, o grande Patriarca, aquele velho que a gente viu antes e também o pai do Tchao-san, finalmente revela o seu nome completo, que é Tang Museong. Pô, falando o nome desse cara aqui, do nada me lembrou algum tipo de suco Tang, tá ligado? Tipo, quase falei suco de Mucilon, alguma coisa assim, não sei, Museong? Quase que eu falei, errado aqui. E bom, ele tinha chegado no clã agora, né, porque ele saiu primeiro que o Tchao-san. E ele já chega perguntando como é que tava a Hawen. E ele tava preocupado se ela ainda tava ferida, e mesmo ferido, os homens do clã ajudam ele a ir até o quarto dela. E quando ele chega, vemos a garota ainda dormindo com vários serviçais em volta dela. E um deles, na verdade, não é um serviçal, mas sim a mãe da garota, já que o Museong chama de Nora. Mais importante é que ele mostra o núcleo da centopeia que pode salvar a vida da garota. E ao ver isso, a mãe quase que chora com a surpresa. E eles então se preparam para dar o remédio para a garota, que parece estar quase sem força. E o velhote fica feliz por ter se apressado e dá o núcleo para ela. E a sala inteira fica tensa enquanto o velho usa sua técnica para passar um pouco do seu ki para a garota e pede desesperado para ela abrir os olhos. E nessa hora trocamos pro grupo do Prota e ele estava totalmente exausto da viagem.
Ele não imaginava que as planícies eram tão grandes. E eles pegaram um trajeto de barco saindo de Hainan e fizeram uma jornada de quase 1 mês e meio. E depois de andar tanto, eles finalmente chegam em Sichuan, onde fica o clã Tang. E eles apresentam o garoto para o clã, que fica de cara em como o lugar era gigantesco. Aquela montanha inteira onde eles estão agora pertencia ao clã, e ela inclusive recebeu o nome do clã por causa disso. E o Prota nem tem muito tempo para aproveitar, porque os membros do clã aparecem correndo para dar boas-vindas ao patriarca Chao-san. Mas lá no fundo vemos uma garota de vestido vermelho correndo, e quando ela vê o patriarca, ela grita chamando ele de pai. E a Haowen, agora curada, vem correndo em direção a ele enquanto chora de felicidade. E eles se abraçam e a filha pede desculpa por ter causado tanta preocupação. E o Prota, ao ver a garota, pensa como ela era bonita, e que na vida passada dele, ele já teve um caso com uma celebridade, mas que nenhuma delas emanava uma aura tão radiante quanto a dela. Rapaz, quem diria que o pegador de cobra venenosa aí pegava outro tipo de cobra? Não, nada a ver, vamos continuar a história. O Chao-san então apresenta ela pro Prota, que ainda tá sem nem conseguir pescar direito depois de ver a garota. E ela, obviamente, estranha ele de início. Mas quando o pai dela diz que ele uma vez chamou ela de flor, a garota já fica toda corada. E aí o Prota se lembra que uma vez o Chao-san tinha apresentado ela como uma das 3 flores principais das planícies centrais. E o Prota só ignorou porque queria ouvir sobre as 10 bestas. Mas bom, agora ele não pode mais ignorar, né, já que ela tá bem na frente dele. E vemos então um flashback sobre a vida da Tang Haowen. E ela é a única filha do clã Tang e é conhecida como a Flor Venenosa. E desde pequena ela carrega um fardo que ninguém conhece. No passado, os anciões do clã diziam que a aparência da Haowen não era boa o suficiente para se tornar uma das 3 flores de Murim. E para eles seria melhor procurar um genro adequado para herdar as artes do clã. E os anciões inclusive já falaram que o Chao-seon precisava de ter uma segunda esposa para isso. Mas o patriarca negou essa ideia sem nem pensar 2 vezes. E a Haowen concorda com a decisão do pai e diz que vai provar para os anciões que os pais delas estão certos. E desde então ela começou a treinar o máximo que podia para aperfeiçoar as técnicas do clã Tang e provar que era digna mesmo não sendo um homem. Só que a pressa é inimiga da perfeição e se você for impaciente durante os treinamentos, perderá o rumo. E no caso dela, acabou dando tudo errado. Ela perdeu o controle durante o treinamento e desenvolveu um demônio interior que acabou causando uma desordem no Chi dela, fazendo ela quase perdê-lo por completo, e foi esse o motivo que ela ficou à beira da morte. E então voltamos para um pouco depois do velho Museong ter usado o núcleo da centopeia para curar ela. E ela finalmente acordou, e a primeira coisa que ela faz é começar a chorar e pedir desculpas para a mãe por ter causado tantos problemas. E ela pensa em como só queria ser útil para o clã, mas tudo está acabado agora que ela perdeu todo o seu Ki. E ela conta isso pro avô, mas ele fala para ela não se preocupar e pergunta se ela tá pedindo desculpas por ter feito ele e o pai dela sofrerem. Mas no fim ela deve se animar porque ela conseguiu aprender a técnica dos 100 venenos que ela tanto queria. Nisso a Haowen dá uma olhada para sua mão e percebe que ela consegue usar a aura novamente, porém tinha algo diferente dessa vez. E o avô dela percebe, no entanto, fala que precisa explicar uma coisa para ela primeiro. E então ele conta toda a história do Prota para ela, o jovem guerreiro que não só ajudou a salvar a vida dela, mas também foi o responsável por ela aprender essa nova técnica, não de 100, mas dos 1000 venenos. E voltando ao presente, a garota tá lá literalmente sem palavras ao encontrar o Prota. E aí agora os dois não tá conseguindo falar nada, né? Porque um tá com vergonha e o outro tá impressionado, é isso. E bom, o Prota não sabia nem aonde enfiar a cara, porque ele não tinha percebido que esse tempo todo esteve chamando a filha dele de planta. E diz que é melhor que o eu dele do passado refletir sobre seus erros. Então ele diz pra garota que o patriarca tinha ido longe demais com a sua piadinha e se apresenta formalmente pra ela. E o Prota acrescenta que sabia da doença dela, mas que estava feliz que ela finalmente se recuperou. E a garota então sorri e se apresenta formalmente pra ele, dizendo que ela é a flor venenosa de Tang Haowen e agradece por ele ter salvado a vida dela e que nunca vai se esquecer da bondade dele pelo resto da vida. E se o Prota já não tava gamado nela antes, acabou agora pra ele, né? E ele começa a ouvir a voz do pai dela falando na cabeça dele, até que ele percebe que na verdade era o Chao-seon mesmo. E ele tava muito afim de empurrar a filha dele pro Prota, perguntando se ele não quer conhecer ela um pouquinho melhor. E o Prota mais uma vez não sabe onde enfiar a cabeça dele depois dessa, mas felizmente a cena corta pra mais tarde e ele vai tomar um banho depois de toda essa viagem, né? Ah, e as centopeias finalmente desgrudaram dele, quando ele falou que ia tomar
tomar um banho e que elas tinham que esperar em um balde. Parecia que elas entendiam o que ele tava falando, né? Porque elas estavam fazendo isso. Era como se elas pudessem entender e até reagir às intenções do Prota, como por exemplo, quando ele teve a intenção de matar na luta contra o Rakshaka. E o Prota também se lembra que uma vez o Gulpai, um dos soldados do Patriarca, disse que essas lesmas eram na verdade criaturas espirituais e que depois ele deveria perguntar mais sobre o que são essas criaturas. Só que no momento o Prota não consegue parar de pensar no que o Chaosean disse sobre conhecer a filha dele um pouquinho melhor, e pensa que é melhor ele sair logo do banho, né? E a cena então corta pro Patriarca e sua família conversando, e o Chaosean diz que vai dar um dos quartos da ala leste para o Prota ficar. E o avô pergunta se ele realmente acredita que o Prota é tão talentoso quanto ele diz ser, e o Patriarca responde que o encontro deles dois não poderia ter sido por acaso, e ele também não só tinha um grande conhecimento sobre criaturas venenosas, como ele matou o Unyang, que era uma das maiores ameaças contra o clã. Fora que ele também conseguiu encontrar umas criaturas lendárias, né? E todos eles ficam admirados com a capacidade do Prota, mas o Patriarca puxa um outro assunto pra mesa. E ele diz pra Haoen que ele estava planejando tornar o Prota o genro dele, e pergunta o que ela achava dessa ideia. E óbvio que ela não parece ter gostado muito, né? Já que ela ficou um pouquinho em silêncio e pensa que logo agora que ela conseguiu a técnica dos 1000 venenos, e poderia ser útil para o clã, surge uma ideia de ter um genro. E ela olha para o seu pai e diz que ela também faz parte do clã Tang e entende o que o pai queria dizer. Então ela se levanta com raiva e fala que se o jovem guerreiro acha que merece se casar com ela, isso era uma coisa que ela mesma deveria descobrir. E então ela sai correndo para procurar pelo Prota e o Chaosean pede para que o Prota tenha cuidado, porque por mais bonito que sua filha seja, ela também tem espinhos, assim como uma rosa. E a Haoen diz que ela chegou muito longe para aprender as artes do clã, e se ela parar agora, os anciões que desprezavam ela antes nunca vão a reconhecer como digna. Então, ela mesmo vai examinar que tipo de pessoa é o Prota, para saber se ele é uma pessoa digna mesmo. E falando nele, ele tá sentado pensando exatamente na Haoen, e ele sabe que ela provavelmente guardava rancor dele, e pergunta pra Centopeios o que ele deveria fazer agora. Mas é aí que a Haoen aparece e dá um susto nele meio que sem querer, e ela diz que tá com um pouco de pressa e pede a mão do Prota ali mesmo. E óbvio que ele fica sem entender nada e pergunta se não era melhor se conhecerem bem primeiro antes de partir pro casamento. Só que na verdade ela queria literalmente a mão do Prota e diz que ele entendeu tudo errado. Pô, calma aí, né, amigão? O cara tá tipo assim, acabou de conhecer a guria, já tá querendo ir pro casamento. Não, calma, relaxa. É triste, né, mano? Quando o homem tá apaixonado, velho, começa a pensar um monte de coisa. O que já é surpreendente, o Prota tá pensando nisso, né? Já que ele vivia pensando em cobra, veneno, inseto, tudo venenoso. Se bem que ela é a fênix venenosa, né? Então não saiu muito da linha. E depois de um silêncio constrangedor, a Haoen diz que só queria verificar o pulso do Prota e não pedir ele em casamento. E ela se senta ao lado dele e pede desculpas, pois apareceu do nada e agiu daquela forma rude. E ela acrescenta que o Prota ainda não atingiu a maioridade, mas já parece ser muito maduro. Bom, mal sabe ela quem é o Prota de verdade, né? Daí ela explica toda a história dela pro Prota, sobre como ela era filha única da casa principal e por isso era vítima de esquemas de famílias secundárias, e então os anciões planejavam conseguir um genro que fosse mais capaz do que ela para assumir o clã, e que a posição na família que o Prota teria poderia mudar completamente se ele se casasse com ela. Daí ela pede desculpas de novo e diz que tem algo para confirmar com o Prota, e que também não tem intenção de tratá-lo mal independentemente do que aconteça, até porque ele foi a pessoa que salvou a vida dela, então ela diz que vai tratar ele como um convidado ou talvez até como irmão jurado da família. E o Prota responde que estava tudo bem e oferece a mão para ela examinar, dizendo que ela pode confirmar o que precisava. E ela então coloca o dedo no pulso do Prota e começa a sentir a aura dele, e ela explica que não são todas as pessoas que conseguem aprender as técnicas do clã. Alguns corpos aceitam bem as toxinas que eles usam, enquanto outros não. E como era uma técnica que exigia que a pessoa vá se acostumando aos poucos com as toxinas, à medida que a sua energia interna se desenvolve, eles começam com 5 venenos e vai subindo gradualmente até os 100. E somente aceitando todos eles é que dá pra atingir a maestria. E ela termina de examinar o corpo do Prota e diz que felizmente o corpo dele sim pode aprender as técnicas de veneno. Porém, o corpo dele é o corpo de 10 venenos. Então ele só poderá ser resistente a 10 toxinas. O
que é bom, né, já que existem 10 bestas lendárias certinho. E ela então fala que é impressionante, principalmente para alguém que não nasceu no clã Tang, mas que em termos de habilidades gerais, o prota ficaria no máximo no nível de um artista marcial de primeira classe, e é o máximo que alguém sem talento inato poderia alcançar. E depois disso, ela diz que precisa se retirar e agradece a compreensão do prota. E ele então percebe que, como só pode resistir a 10 venenos, isso significa que ele não vai conseguir capturar o Zenial, que é uma ave que pode lançar qualquer tipo de veneno. E óbvio que para o prota essa foi a pior notícia possível. E já a Hawen foi tomar um banho para relaxar, né? E lá ela percebe que desde que acordou com aquele núcleo de centopeia, o corpo dela vem emitindo um cheiro bem estranho o tempo todo. E ela está tomando banho mais vezes no dia para se livrar daquele cheiro, mas não adianta. E ela se veste e fica se perguntando se aquilo era algum tipo de punição por ela falar de forma ingrata com o prota, que tinha salvado a vida dela. E falando no prota, mesmo depois de receber aquela notícia triste, ele tá dormindo tranquilo, como se nada tivesse acontecido. E então ele tem um sonho estranho com a Hwang, só que ela tá falando de um jeito meio esquisito. E ele pergunta se aquilo ali era um sonho mesmo, e a voz diz que pode até parecer, mas tudo aquilo ali era real. E ela diz que só assumiu aquela forma da Hwang pra não assustar o prota, porque na verdade ela é a mãe das centopeias de mancha azul. E óbvio, o prota não entende muito bem o que estava acontecendo, né? E do nada aparece 3 garotinhas que abraçam ele. E ele percebe que elas devem ser a filha daquela mulher. E o prota então pergunta por que ela estava aparecendo no sonho dele. E a mãe explica que foi morta sem misericórdia e por isso guarda um enorme rancor. Mas que por agora o seu espírito estava preso dentro do núcleo interno. E ela estava dentro do corpo da Hawen, mas percebeu uma chance de curar esse rancor que ela vem sentindo. E é por isso que ela apareceu no sonho do prota. E ela chama ele de benfeitor e diz que tudo isso só foi possível porque ele cuidou bem dos filhos dela. E o prota percebe que, no fim das contas, ele foi o responsável por atrair as pessoas para a centopeia, causando a morte dela. E ela diz que, se não for um incômodo, o prota poderia realizar um pedido para ela. E bom, o prota concorda sem pensar nem 2 vezes, né? Declara que faria qualquer coisa que ela pedisse. E a mãe das centopeias pede para que ele continue cuidando das suas filhas, até que elas cresçam completamente. E ela explica que essas crianças precisam ficar perto de Ki, da pessoa que tem o núcleo interno da mãe, que no caso era Hawen. E o prota percebe que então, para que elas sobrevivessem, elas precisam ficar perto da Hawen até que cresçam completamente. E a mãe das centopeias explica que o motivo do cheiro que tá saindo do corpo da garota é que ela tinha amaldiçoado ela para que nenhum homem jamais chegasse perto dela de novo, impossibilitando ela de ter filhos assim. Então ela faz uma proposta: o prota pode deixar os filhos dela perto da Hawen para eles absorverem o Ki do núcleo da mãe que estava dentro dela. E, em troca disso, talvez ele consiga ganhar o coração daquela garota. Só que o prota fala que isso é uma situação ruim para ele, porque ele não deseja tirar proveito dessa situação da Hawen. Nisso, a mãe das centopeias diz que ele é uma pessoa nobre, mas pergunta como então ele pretende superar aquele desafio, e que a Hawen parece estar procurando por um homem forte. E a mãe das centopeias ali não estava em condição de conseguir um núcleo das 10 esferas sagradas para ele no momento. E o prota, quando ouve falar das 10 esferas, tem uma ideia, mas não explica o que é no momento, apenas pede para ela confiar nele que tudo vai dar certo. E no dia seguinte, ele chama a Hawen pra conversar e explica pra garota tudo que a mãe da centopeia tinha explicado pra ele. E diz que se ela anexar as centopeias no corpo dela e deixar que elas absorvam seu Ki, o cheiro estranho ia sumir rapidinho. E ela pergunta, né, se tava tudo bem ele compartilhar as centopeias com ela sem pedir nada em troca. E outra, ele também poderia ter pedido alguma coisa como compensação se ele quisesse. Só que o prota fala que nunca ia conseguir se aproveitar de uma mulher numa situação ruim como aquela. Então ele se recusou a ser desonesto com ela. E ao ouvir isso, ela diz que vai aceitar o auxílio dele sem oferecer nada em troca e vai dar ouvidos às palavras do pai dela. E ela chama ele de irmão e diz que conversar com ele faz ela perceber que existem coisas mais valiosas do que talento nato ou proeza marcial. E nisso, o prota diz que percebeu uma coisa conversando com ela. Já que ele só pode armazenar 10 toxinas de uma vez, então como a gente já estava pensando, ele diz que vai usar esses 10 slots para armazenar as toxinas das 10 criaturas mais venenosas das planícies centrais. E depois de ouvir isso, a Hawen percebe a determinação nas palavras do prota e diz que ele estava pensando em se tornar o mais forte por causa dela. E em todos esses anos, aquela foi a primeira vez que um homem fez uma confissão tão ousada. Daí ela pergunta, né, se ele percebe o que ele acabou de dizer, e o prota é meio songamonga e não percebeu bulhufas nenhuma. E a garota diz que esse é um caminho para se tornar o mais forte, e o que é incrivelmente difícil, que poderia demorar mais de 10 ou 20 anos, ou talvez um esforço de uma vida inteira
inteira pra conseguir. E ela diz que como fazem 3 anos até ele completar a maioridade e poder se casar, se ele conseguir dar cabo de pelo menos uma das 10 bestas lendárias até lá, então ela aceitaria se casar com ele. Nisso ela se levanta toda envergonhada por ter falado aquilo e deseja boa sorte pra ele. Porém, ela fala que é melhor ela levar uma das centopeias com ela pelo menos por enquanto, pra elas começarem a absorver o Chi, né? E ele diz que elas não mordiam, então ela não precisava se preocupar. Mas na hora de entregar pra ela, ele fala que elas precisam ficar com a mamãe por agora, ao invés do seu pai. E é óbvio que isso deixa a Ruem muito envergonhado. E é isso, muchachos, terminamos hoje por aqui. Se você quer a continuação dessa belíssima obra, comenta aí, né, centopeia, não sei, vai que dá certo, né? Aproveita, dá um hype no canal aí também, né, no vídeo, no caso, se inscreve no canal pra ajudar nós estamos subindo, só subindo. E compartilha com seus coleguinhas, amigos, sei lá, se você for sozinho, não sei, compartilha com o seu cachorro. Mas tá bom, já enrolei bastante, vai lá logo pro próximo vídeo que tá bom igual esse.